Boa tarde, eu sou Iago Ramon. Esse é o trabalho de jornada de aprendizagem do curso de Tecnologia em Automação Industrial, cujo tema é a virtualização de processos de TPM através do software de gestão Melvin. O grupo 16 é composto pelo Aldiano Gomes, Guilherme Cavalheiro e Denis Fronza. Nós temos 3 objetivos com esse trabalho. É virtualizar o checklist de inspeção e limpeza, em segundo, virtualizar os cartões de serviço de manutenção e virtualizar e integrar os gráficos e indicadores do processo todo no mesmo sistema. Para isso, a gente vai usar o Melvin, um software de gestão de manutenção que já existe no mercado. Ele possibilita o cadastro de ativos, cadastro e geração automática de planos de manutenção, a abertura e controle de ordem de serviço, geração de histórico, programação semanal das atividades, geração automática de indicador de desempenho, relatórios gerenciais, sem necessidade de consultoria e treinamento. E tem uma interface fácil e intuitiva. Opa, tudo jóia? Meu nome é Igor Silveira, sou CEO da empresa Melvin Software de Manutenção. Eu vim aqui para te mostrar como você pode começar do zero e implantar um sistema de gerenciamento de manutenção em apenas 2 semanas. E eu vou te ensinar a fazer essa implantação em apenas 3 passos simples. E tem sido dessa forma que a gente tem conseguido ajudar vários clientes a estruturarem o setor de manutenção e fazer uma gestão mais eficaz. E de que forma se dá essa implementação? O primeiro passo é o cadastro de todos os ativos da empresa. Esses ativos são organizados de forma hierárquica, o que facilita na geração de histórico, relatórios e indicadores gerenciais. Aqui você tem a opção de cadastrar todos os dados técnicos dos equipamentos e subconjuntos. Todos os ativos são identificados com a sua foto, o que torna mais simples e intuitivo o uso do sistema. O segundo passo é a criação dos planos de manutenção dos ativos. Para isso, temos a definição de criticidade para definirmos as melhores estratégias de manutenção para cada ativo. Aí é só a gente construir o plano mestre de manutenção e colocar as ordens de serviço periódicas para rodar automaticamente de acordo com a sua periodicidade. E o terceiro e último passo é rodar a rotina semanal de planejamento, programação e controle da manutenção. Planejar é prover recursos e você pode fazer isso através do planejamento da ordem de serviço. Programar é alocar o OS numa linha de tempo para um executante. E você pode fazer isso pela tela de programação. Aí é a hora de executar as OS programadas. Para isso, você pode usar o aplicativo Melvin do seu celular, onde o executante vai ver suas próprias OS, iniciar a execução em campo, o que pode ser acompanhado em tempo real pela equipe de planejamento e registrar o histórico de atividades. Aí a gente vai para o controle da manutenção, que é a análise dos indicadores que já são gerados automaticamente pelo sistema. Então, primeiramente, a gente vai fazer aqui o cadastro de funcionários, indo na aba Parâmetros, Funcionários. Aí eu já cadastrei alguns previamente aqui, cadastrei um técnico eletricista, técnico eletromecânico, a gente vai colocar o nome, a ocupação, a matrícula, telefone, e-mail. E também é possível colocar quanto por hora esse funcionário ganha, sendo que essa informação só fica disponível para quem tem acesso full, que é o administrador. Agora a gente vai cadastrar os tipos de ordem de serviço. Aqui eu já cadastrei algumas. Vai ter um código feito automático. E aí ela é dividida entre manutenção periódica e manutenção planejada. Tendo tipo assistência técnica, corretiva, inspeção, lubrificação, manutenção autônoma, meio ambiente, melhoria, preventiva baseada na condição. E isso pode ser adaptado conforme a necessidade da empresa. A ordem de manutenção ainda pode ser classificada como periódica ou planejada. Na periódica,
pode ser criado as ordens de serviço, e na planejada necessita alocação de recursos para executar a manutenção, por exemplo, algum material que seja necessário. Agora a gente cadastra a empresa, aí aqui pode ser colocado várias filiais, o setor, o ativo propriamente dito, no caso carro de movimentação de peças. Já podemos colocar algumas permissões aqui, quem vai ter acesso a esse ativo, se é o operador, gerente, engenharia. E agora entramos na parte de conjuntos, e dentro da parte de conjuntos tem os subconjuntos, que a gente criou cada elemento que deve ser vistoriado na manutenção. Por exemplo, sensor fotoelétrico, botoeira de emergência e etc. E automaticamente ele cria uma tag de identificação conforme essa planilha aqui. Tem 5 níveis. O primeiro se refere à fábrica, o segundo à área ou processo, o terceiro equipamento, o quarto conjunto e o quinto é o subconjunto. E ele vai classificar a criticidade do equipamento em A, B ou C. Ao lado a gente pode definir as estratégias de manutenção, se quer fazer manutenção preventiva, inspeção corretiva ou lubrificação. A gente também pode inserir documentações como manuais e algum tutorial, alguma que seja útil para aquele setor ou para aquela máquina. Agora a gente pode voltar na árvore de projeto e olhar a parte de planos de manutenção. Aqui a gente tem o plano mestre e as fichas preventivas. Aqui no plano mestre a gente adicionou basicamente os itens da ficha de manutenção autônoma, esses itens de inspeção da máquina do troller e também itens de limpeza do equipamento como forma de exemplo, né? Então tá aqui os itens de limpeza classificado como um item na oficina operação, significa que é o operador que vai realizar. A frequência colocamos como diária. O valor da frequência pode ser, caso seja de hora em hora, no caso se tem 3 turnos, então de 8 em 8 horas. O tipo de manutenção a gente classificou como uma preventiva e a condição do equipamento, ele vai estar parado. Aí em seguida a gente colocou os itens de checagem, de inspeção da mesma máquina, ou seja, tudo que a gente tiver que verificar dessa máquina vai ficar aqui no plano mestre. Se algum equipamento tiver um plano mestre muito parecido com esse, é possível copiar o plano mestre e simplesmente editar, adaptar ele para as realidades daquele outro equipamento. Agora na parte de fichas de manutenção preventiva, ele vai agrupar esses itens que a gente inseriu na listagem por semelhança. Então vai ser agrupado automaticamente de acordo com as variáveis tipo de manutenção, no caso inspeção, frequência, no caso diária, condição para esse equipamento é parado, oficina, que no caso é o próprio operador que vai realizar, e antecipação é em caso da manutenção
planejada, seja necessário criar a OS no sistema automaticamente antes de se realizar a manutenção propriamente dita, para que possa separar algum material. Aqui do lado direito a gente observa nos itens de verificação todos aqueles itens que a gente listou na etapa do plano mestre. Agora eles estão agrupados aqui do lado direito. Em orientações é possível colocar alguma orientação como o uso de IPI e etc. Agora falando do objetivo 3, que seria com relação à substituição desses cartões. A gente conta aqui com a parte de programação. Aqui a gente vê todo mundo tem acesso, ou cada um que tiver a sua permissão, a devida permissão, tem acesso a esse calendário. Aqui a gente consegue ver as atividades que cada um tem que exercer. Aqui estão os executantes ao lado esquerdo, técnicos, eletricista, mecânico. Aqui tem o operador que vai realizar as atividades de inspeção e limpeza, gerente, e cada um tem a sua permissão diferente para ver as atividades dos outros. Essas atividades podem ser vistas também pelo celular. Aí, no caso do operador, ele vai ver aqui que ele tem essas 3 atividades. Ele pode clicar aqui, visualizar a OS. E aí, aqui está a instrução, o checklist. Verificar o funcionamento das botoeiras de emergência. Aqui uma observação. E aí ele pode classificar como conforme, e isso já vai gerar um gráfico lá no dashboard, ou como não conforme. Caso ele classifique como não conforme o evento, ele tem essas opções aqui de abrir uma nova ordem, abrir uma nova solicitação de serviço, algum auxílio técnico, ou vincular alguma outra ordem existente. Em caso de não conformidade, ele pode ir abrindo uma ordem de serviço, aí ele vai descrever o problema, vai dizer o tipo de OS, se é uma corretiva, uma inspeção, uma manutenção autônoma, ou se ele precisa de uma assistência técnica, por exemplo. Vai colocar a prioridade, se é alta, baixa ou média. Vai colocar a oficina, caso um problema elétrico, por exemplo, ele pode classificar como oficina de elétrica. A condição do equipamento, se ele está parado ou ainda está funcionando, quantas pessoas vão ser necessárias, o tempo de execução aproximado. E aqui em subconjunto ele pode colocar o item que ele estava inspecionando, por exemplo, uma botoeira de emergência aqui, e criar a ordem. Ainda na parte de ordens de serviço, a gente pode editar a ordem. E na parte de controle da ordem de serviço, a gente coloca data de início, data de fim, data e hora e salva. Assim ele já vai gerar lá no dashboard uma série de indicadores referente a essas ordens de serviço. Aqui os tipos de ordem, uma assistência técnica, o tipo de inspeção, preventiva periódica, o cumprimento da programação semanal, sendo que todos esses gráficos aqui têm as metas variáveis, então a gente pode definir as metas aqui instantaneamente. Temos o backlog, que ele vai calcular automaticamente a disponibilidade do equipamento, MT, BF e MTTR, tempo de reparo e tempo de equipamento parado. O software ainda conta com mais uma infinidade de recursos que são muito úteis e que a gente ainda não abrangiu nesse trabalho. É
possível gerar vários relatórios, é possível gerar um plano de manutenção anual. Então, concluindo, muito obrigado.